bom dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Quais as estratégias do Plano Nacional de Educação para melhorar a qualidade e o acesso à educação infantil? Esse é o tema da entrevista de hoje com o diretor de organização da Educação Infantil do SINT-RN, professor Ekeoma Santos. Bom dia, Ekeoma. Seja bem-vindo ao Extra Classe TV. Bom dia, Denor. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham em mais uma edição do Extra Classe TV. Ekeoma, na semana passada, o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional o texto do novo Plano Nacional de Educação, né? Construído democraticamente, participação de várias entidades, né, da sociedade civil da educação, inclusive participação do SINT nessa construção. Fala um pouquinho dessa construção, desse início, né, que vem lá desde a CONAP, mas sobretudo nas conferências intermunicipais e na conferência estadual. Então, a CONAP, que é um processo de luta e resistência durante um momento muito delicado para a nossa democracia no país, e recentemente, nos processos da CONAI, né, as Conferências Nacionais de Educação, então, no âmbito dos municipais, estaduais e nacional, a CNTE, que é a nossa confederação, a nossa central, que é a CUT, o nosso sindicato, né, que dentro do processo de construção aqui no Rio Grande do Norte, protagonizou, juntamente com vários outros movimentos, a sociedade civil organizada como um todo, as instituições de ensino, para acumular e pensar como será a política pública para a educação nos próximos 10 anos. Então, esse projeto que foi enviado pelo presidente Lula é fruto das mãos de cada um e de cada uma que constrói a educação pública no nosso país. É fruto, né, democrático e também reflete, né, a atualidade, né, o ideal para a educação, né, o que se persegue ao longo dos anos, sobretudo agora. E aqui, falando da sua área, educação infantil, né, na educação infantil são 22 metas, né, ou melhor dizendo, 5 metas e 22 estratégias. Fala um pouquinho de forma ampla do que tem nesse texto, nessa minuta que está lá na Câmara Federal. Então, dizer para todos e todas que nos acompanham que, incrivelmente, muita coisa que está nesse material, né, nesse PL, ainda situações que não foram alcançadas como meta no Plano Nacional anterior. Então, é importante, mais uma vez, ressaltar que passamos por vários processos, dentre eles o GOP 2016, né, que rompeu todo esse curso aí de participação popular nas decisões e execuções das políticas públicas no nosso país. Então, muita coisa que deveria ter sido implantado do ponto de vista da educação como um todo, seja ela na educação básica ou na educação de ensino superior, na educação pública e privada, ficou para trás ou não se foi possível ser concluído em detrimento de todo esse contexto que vivemos anteriormente. Mas agora a expectativa, mas é importante também frisar de que não só a expectativa, não, é importante que todos estejam vigilantes para que a garantia dessa política pública, dessas metas, dessas estratégias sejam rigorosamente cumpridas. Por exemplo, vou dar aqui um dado para você, a situação da universalização para a oferta na pré-escola. Nós não atingimos essa meta. E está nesse plano atual, né, que vai ser aprovado, está ainda essa mesma meta que não foi cumprida. Então, mais desafios para o conjunto da sociedade, não só para nós que estamos diretamente na educação, na docência, na militância, na luta, mas para todo o conjunto da sociedade, fazer com que, de fato, as metas e as estratégias desse novo plano, a gente possa atingir o máximo de sua efetivação. Isso você está falando aqui, é o que atinge diretamente, né, o pai e a mãe no dia a dia, né, que é a oferta de creches, né, o acesso, inclusive aqui na rede municipal do Natal, aqui em Natal, esse ano aconteceu, em outras ocasiões também, sorteio de vagas para as crianças. Isso aí, Denor, é importante também colocar que nesse novo plano, ele chama a responsabilidade para o conjunto dos entes, né? Não só o município. É uma pactuação. É uma pactuação entre a União, né, os estados, Distrito Federal e municípios.
para que de fato não possa acontecer, mais uma vez, o que está acontecendo na nossa capital e em muitas outras cidades, onde o pai e a mãe têm que se submeter ao constrangimento de ter que colocar o nome do seu filho em um sorteio, em uma loteria, para ver se o filho consegue ou não ter o acesso a uma educação pública, gratuita e, sobretudo, de qualidade. Então, é nesse processo, é nessa dimensão da luta e da garantia do direito que nós devemos, né, o conjunto da sociedade, estar atento, né, para que situações como essa, vamos se dizer, situações esdrúxulas não venham a acontecer novamente. Você falou há pouco, Kioma, que muito do PNE não foi cumprido, não saiu do papel. Isso que eu citei agora, esse exemplo do sorteio das creches, é um exemplo disso, uma situação presente e muito comum. Exato. Uma vez que as coisas elas são em forma de cadeia. Não constrói unidade de ensino, não capacita os profissionais, não abre concurso público e, consequentemente, você não tem como ofertar vagas. Então, não é só ofertar a vaga, porque para ofertar a vaga você tem que viabilizar a estrutura, que aí também o novo plano traz bem direitinho como esse processo deve acontecer, as formações para os profissionais, né? A padronização dos espaços de educação é muito importante. Não dá para achar que, porque é educação infantil, vamos alugar uma casinha lá num bairro e fazer um CMEI. E coloca uma placa dizendo que aqui é um CMEI. Não, é preciso que tenha padronização. Então, o Plano Nacional traz isso muito bem em sua redação, de que é preciso ter padronização. Obviamente, respeitando as especificidades continental, que é o nosso país, regionais, sobretudo, essas peculiaridades, mas não dá para fugir de um padrão, daquilo que era lá atrás, por exemplo, do programa Pró Infância, né, do governo da presidenta Dilma, que você tem CMEIs que eram, aonde você chegasse, você sabia que era desse programa, tanto em Natal, Ceará-Mirim, ou outra cidade fora do estado. Ok, aqui é Oma, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje conversando com Kioma Santos, que é professor e diretor de organização da educação infantil do SINT-RN. Vamos falar de dois municípios que você também conhece muito bem enquanto diretor de organização da educação infantil, Ceará-Mirim e Mossoró. Quais as realidades da educação infantil nesses dois municípios? Não é diferente de Natal, Mossoró, Ceará-Mirim, ou Parnamirim, ou Macaíba. A gente pode ter uma ação mais ou menos do ponto de vista lá no plano anterior. Mas a verdade é que ninguém cumpriu com as metas estabelecidas no plano nacional. Então a gente tem muito essa dificuldade. Você vai para a questão de estrutura. Os espaços não ofertam condições adequadas para que o profissional, né, especialmente o professor, a professora, possa estar desenvolvendo suas ações junto ao seu aluno, né, junto à sua criança. Então, isso é um dos grandes desafios, né, essa questão das estruturas, especificamente falando dos municípios que você mencionou. Então, é desafio, e aí os municípios precisam encarar isso como desafio e não como uma crítica ou de que é do contra. É encarar como desafio e abraçar o Plano Nacional da Educação, que foi um processo, como dito anteriormente, de construção, de amplo debate. Construção coletiva que com todo o conjunto da sociedade, com todos os ramos de pensamento, seja um processo democrático, seja quem é de esquerda, de direita, quem é de centro. Esse debate estava no debate, no centro, a questão da educação no nosso país para os próximos 10 anos. O que precisa ser feito como ação concreta
no que diz respeito à política pública. Agora, falando em ação, Kelma, os municípios e estados terão que criar, né, produzir novos planos municipais de educação e planos estaduais de educação, não é isso? Exatamente. Já que é uma pactuação, já que envolve todos eles. Como eu disse anteriormente, nós vivemos um país de muita singularidades, um país continental, imenso. Então a gente tem realidade dentro do nosso próprio estado diferente, então é preciso que essas realidades elas sejam postas lá dentro, por mais que no plano nacional, que teve como antecessor o debate da CONAI, que aí levou dos municípios, dos estados para um debate nacional, mas agora é o retorno, é a gente lá na política pública, no município, no estado, fazer com que esse processo se concretize. Do ponto de vista do nosso estado, a gente entende que nós vamos avançar muito, né, nesse processo de construção, nos municípios também. E aí a gente reforça mais uma vez ao gestor público de todos os municípios do nosso estado. É importante encarar esse processo como algo primordial para o avanço, para um melhor desenvolvimento, para a gente avançar não só nos índices, mas realmente na qualidade, porque às vezes os índices escondem muito aquilo que é a qualidade. Então, é preciso essa pactuação não só do ponto de vista legal, mas também de comprometimento político, para que esse processo do Plano Nacional de Educação se materialize dentro da realidade do Estado e se materialize, sobretudo, no município, que é lá onde a vida das pessoas acontece. Agora, tem um ponto muito importante que é a proteção e desenvolvimento da primeira infância. Isso está lá no PNE. E é porque o PNE ele tem um padrão, né, um manual, vamos dizer assim, um modelo, mas cada estado, cada município tem a sua particularidade, como você está falando, né? E esse ponto da primeira infância? Então, é fazer com que a garantia dessas metas e dessas estratégias sejam efetivamente postas em práticas, é uma maneira de garantir essa seguridade. Nós precisamos trabalhar em articulação, não apenas o profissional da educação. Então, é importante que nesse contexto esteja o profissional da saúde, então a gente tem que estar articulado, a assistência social, entendeu? Para que esse processo ele faça uma múltipla disciplinaridade no contexto, principalmente da criança que está em condição, muitas vezes, de vulnerabilidade. Eu sempre estou trazendo isso, mas isso não quer dizer que é único e exclusivo, né? O plano ele é universalizado para todos e todas que vão ter acesso à política pública. A gente está falando especificamente da educação infantil e que muitas vezes as crianças estão em situações muito difíceis, né? Então, fazer esse processo de garantia, onde a gente tem um assistente social linkado com a ação pedagógica, fazendo esse trabalho, o pessoal da equipe de saúde, né? Do bairro, da comunidade, que está também linkado a essas ações. Então, isso vai ser um trabalho articulado, não é cada um fazendo sua ação de maneira isolada. Kelma, muito obrigado pela sua participação nesta classe TV de hoje e até a próxima. Então, eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui dialogando com o conjunto da nossa sociedade, mas dizer para vocês que de fato é um desafio o Plano Nacional ser aprovado e, sobretudo, ser posto em prática no município, que é lá onde a vida acontece das pessoas. Então, a gente já deixa para o conjunto da sociedade essa responsabilidade junto conosco de fazermos o que for possível e preciso para que esse plano nacional seja em sua plenitude garantido nos próximos 10 anos. Então é isso, obrigado mais uma vez e até a próxima. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui, desejando a todos e todas uma excelente semana. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTRN em defesa da educação pública. Até lá!